sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos. O que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. 13 Eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38 A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo. 2 Quando os justos forem manifestados, 38, na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. 3 Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. 38 Quando os justos forem manifestados. Ou, quando o justo aparecer Knib, p. 125, cp. Charles, p. 112. Daquele tempo, aqueles que possuírem terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos, e dos eleitos, terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. 39 Pois a luz, Senhor dos Espíritos. Ou, pois a luz do Senhor dos Espíritos terá aparecido na face dos santos, dos juntos, e dos escolhidos Knib, p. 126. 4. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. 6 Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39 Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de pressa e agitação. 2 Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. 3 Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. 4 Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens. Enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como o orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. 5 Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. 6 Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre. 7 Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. 8 Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. 9 Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com sua própria boa vontade. 10 Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. 11 Qual é este mundo?
De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. 12 Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no dizendo: Abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 40 Disto eu vi milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor dos Espíritos. 2 Igualmente, nas 4 asas do Senhor dos Espíritos, nos 4 lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. 3 Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da Glória. 4 A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 5 A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. 6 A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Senhor dos Espíritos. 1 Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. 9 O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 40 E disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas, enquanto eles pesavam nas balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da Glória e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos. 2 Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. Os segredos dos ventos, do orvalho, e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. 3 Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. 4 Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído. 42 Em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos. Potente é seu nome para sempre e sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso desta trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Senhor dos Espíritos, magnificando-o e exaltando sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso. Pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para bênção e para maldição. 6 O curso do caminho da lua para com os retos é luz, mas para os pecadores é escuridão.
no nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. 7. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. 2. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como orvalho na terra seca. Capítulo 43. 40. Anjos ímpios. Literalmente os Satãs Lawrence, p. 45. Knib, p. 128. A Satã em hebreu, o adversário, foi originalmente o título de um ofício, não o nome de um anjo. 41. Proferir acusações contra. Ou, para acusar Charles, p. 119. 8. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, 40, e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor dos Espíritos para proferirem acusações contra, 41, os habitantes da terra. 7. 42. Seu procedimento, caminho distribuído. Ou, o Sol vai primeiro e completa sua jornada Knib, p. 129, cp. Charles, p. 122. 5. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. 2. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu: o Senhor dos Espíritos mostrou-te uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 45. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. 2. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. 3. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. 4. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. 5. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. 2. Ele respondeu-me e disse:
Este é o Filho do Homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. 3. Este Filho do Homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. 4. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, ou louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. 5. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. 6. E com ele o fiel, 43, o qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. 43. O expulsarão, o fiel. Ou, expulsarão das causas de sua congregação e do fiel Knib, p. 132. CP. Charles, p. 131. 1. Naquele dia a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. 2. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. 44. Para que sua paciência perdure para sempre. Ou, para que sua paciência possa não ter que durar para sempre. Knib, p. 133. 3. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. 4. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. 2. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. 3. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar. E ele será a luz das nações. 4. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. 5. Portanto o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. 6. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos. Pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. 7. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida.
Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. 8 Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. 9 Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo, na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. 10 Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. 11 Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los. Pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Capítulo 48 a 45, 1. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. 2 Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos e sua glória é para sempre, e seu poder de geração em geração. 45, 2 capítulos consecutivos são enumerados 48 Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. 4 Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49 Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. 2 Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. 3 Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento. Na presença de sua glória, em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá à sua presença. 4 Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50 Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. 2 Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. 13 Naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. 4 Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas. 46 Saciadas com leite. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 51 Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. 2 Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. 13 Eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: o que são estas coisas, que em segredo eu vi? 4 Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. 5 E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo: espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado.
Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. 6 Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata. 7 Nem eles o terão em seu poder para assegurar-se e voar. 8 Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. 9 Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja nem se consome. E levar não será desejado. 10 Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. 5, 3. 46, CP. Salmos 114, 4. Capítulo 52 Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas. Contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. 13 Ouvi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. 4 Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. 5 Ele disse: Estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. 6 Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. 7 Nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. 2:1 Capítulo 53 2 Então eu olhei e me virei para a outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. 3 Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. 47 Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: Para quem essas correntes são preparadas? 5 Ele respondeu: Estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. 6 Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram. Porque eles se tornaram ministro de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. 7 Naqueles dias punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. 8 Todas as águas, que estão nos céus e abaixo deles, serão reunidas e se misturarão. 9 A água que está acima no céu será o agente. 48, e a água que está sob a terra será o recipiente. 49, e todos os que habitam sobre a terra serão destruídos e os que habitam sob as extremidades do céu. 10. 47, sem peso. Ou, de imensurável peso Knib, p. 138. 4. 48, agente. Literalmente, macho laurense, p. 61. 49, recipiente. Literalmente, fêmea laurense, p. 61. 11. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54 Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse: Em vão eu destruí todos os habitantes da terra. 2 E ele jurou por seu grande nome, dizendo:
De agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. 3 Mas eu colocarei um sinal nos céus. 50 E ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. 50 CP General 913, eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra.